Fala pessoal, beleza? Thiago Mexendo aqui mais uma vez aqui do canal. Galerinha, vou trazer um vídeo muito bacaninha para vocês hoje, tá? Já peço que vai compartilhando esse vídeo, dá seu like, né? Ajuda aqui, né, galera? Canal novo crescendo agora, preciso muito da sua força. Quando você me ajuda, vocês também são ajudados vendo meu conteúdo. E aqui já tem muito conteúdo para deixar a sua loja foda demais, né, galera? Mas o vídeo de hoje, galera, vai ser como você fazer uma página de rastreio, tá? Mais uma página de rastreio de respeito, tá, galera? Não sei se vocês já repararam que um cliente, até você mesmo, vai naquela página tradicional que é a 17 Track, ela vem postado da China, aí vem, chegou em tal lugar da China, não sei o que lá, isso gera objeção do cliente, cara. Então, consequentemente, isso aumenta até o seu suporte, porque às vezes o cliente não sabe que está vindo da China, mas né, tem esse preconceito em cima desses produtos aí que a gente vende, que é praticamente vem todos da China. Então, galerinha, essa página de rastreio, vou ter aqui, ó, essa página aqui, ó, tá? Ela não vem o país de origem, beleza? Vai ser top demais, não vi ninguém falando ainda desse rastreio, mas com certeza deve ter, mas eu também vou postar aqui no meu canal para ajudar vocês, beleza? Então bora pro vídeo, galera. Então bora lá, pessoal. Estou aqui na tela do meu computador aqui, muito simples, tá? De praxe aqui, vamos entrar na nossa plataforma da Shopify. Vocês vão vir aqui em loja, em páginas. Eu já até criei essa página de rastreio aqui, pessoal, mas vou fazer de novo com vocês, tá? Vou excluir ela aqui. A gente vai fazer tudo do zero. Beleza, pessoal. Excluímos a página de rastreio, mas antes deixa eu te mostrar a diferença, galera. Ó. Esse aqui, muita gente deixa esse rastreio, tá vendo, galerinha? Esse rastreio aqui, ó. Tá vendo? Olha só pra você ver, ele vem com essas bagaceiras aqui, esse tem de China. Os clientes já ficam doidos, já demora e vê escrito China, essas letras aqui esquisitas aqui, chinês aqui, sei lá o que é. Aí o pessoal fica louco, né, velho? Então, olha só a diferença agora que eu vou ensinar vocês a fazer esse aqui, ó. Olha só a diferença. Olha pra vocês verem, não mostra país de origem, só fala que chegou a tal lugar e tá em fiscalização aduaneira, mas não fala de onde veio, tá vendo, pessoal? E quando ele é postado, que é objeto postado, não fica que ele tem de China post, entendeu? Olha só para vocês verem. Então isso vai reduzir até muito aí o suporte seus, né? Então vamos lá, galerinha. É esse aqui que a gente vai deixar, ó. Top demais, né? Show? Então vamos fazer ele. Abrimos aqui, né? Páginas, adicionar página. Escreve aqui rastreio de produtos. Em vez de vocês escreverem aqui, pessoal, ó, a gente vai colocar um códigozinho aqui, ó. A gente vem aqui exibir HTML. Eu vou deixar esse arquivo para vocês aí, tá? Para facilitar a vida de vocês. Vocês copiam, cola aqui, galera, ó. Beleza? Feito isso, galera, show de bola, colocou rastreio, aqui tá visível, salva, beleza? Feito esse primeiro passo, vem em navegação, menu principal, adicionar, vou pôr aqui páginas, nenhum resultado ainda, peraí que vai dar, pessoal. Só um minutinho que vai dar. Vamos lá. De novo, rastreio, páginas, agora deu, tá vendo? Vem adicionar, salvou. Beleza, pessoal. Feito essa primeira parte, show de bola, tá filé pra caramba. Beleza. O que a gente tem que fazer? Porque aquele negócio lá do 17 Track, ele fica como envio padrão lá no seu Deezer. Tá vendo aqui, ó?
você vai vir aqui, ó, em Settings, aí vocês vão vir aqui, ó, em Tracking, ó, Configurações, Rastreio, que é aqui, tá vendo? Tá vendo que aqui, ó, fica aqui, galera, ó, 17 track e tal, ele tava default, ou seja, tava em modo padrão. Então, galerinha, a gente não quer isso, tá? A gente quer fazer um apontamento para aquele HTML, aquela página que a gente criou. Vocês aí, se vocês estiverem em português, aqui vai estar outros, tá? Aqui em inglês vai estar Otter. Então, clica aqui, coloca essa, tá? Esse direcionamento aqui, ó, esqueci o nome disso aqui, gente, mas é isso aqui, galera, ó, vocês vão colocar aqui, pô, como que esquece o nome assim, hein, velho, pelo amor de Deus, esse link aqui, né, beleza, feito isso, galera, só eu mesmo, né, velho, vocês cliquem em salvar, feito isso, meu povo, como é um vídeo muito rapidinho, eu até deixei um aqui, um código meu. Feito isso, pessoal, vamos lá na loja lá ver se deu certo, né? É um vídeo muito rápido, mas quem aplicar aí vai dar muito bom, tá? Fica mais profissional, tá vendo? Vamos lá, já deu aqui, né, galera? Vamos ver, vocês colam aqui. Aí, galerinha, ó, muito mais prático, mais bonito, tá? Mais assim, passa mais credibilidade para o cliente, não que você esteja escondendo de onde veio, né? Mas é igual eu falei no começo lá do vídeo, há muito preconceito em cima disso, falando que o produto vem da China e tal. Então, para vocês quebrar esse paradigma aí, vocês fazem essa página aí que vai dar muito bom, beleza, pessoal? Então é isso aí. Fica com Deus, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito rapidinho, tá? Galera, ajuda, né, aí, né? Clica, compartilha, se inscreva no canal. É igual eu já falei, o canal é pequeno, mas a gente vai crescer. E eu não vou crescer sozinho, vou crescer com a sua ajuda, beleza? Então clica aí embaixo aí, se inscreve no canal que vai vir mais novidade bacana pra vocês aí, beleza? Muito obrigado, tenha uma boa noite, é tudo nosso e até a próxima.